Amados e queridos irmãos, saudamos a todos com a paz de nosso Senhor. Amém. Queridos, hoje nós vamos falar sobre a lição de número 3, que trata sobre entrando no tabernáculo, o pátio. A nossa leitura está em Êxodo capítulo 27, versículo de 9 ao 19. E hoje nós vamos dar continuidade ao que foi falado na aula do YouTube. Na aula do YouTube nós estudamos a segunda parte do primeiro tópico, ok? E também foi estudado o segundo tópico, falando da construção da cerca do pátio. E também foi falado sobre a porta do pátio, que é o tópico de número 3. Então, na continuação, nós vamos iniciar a aula falando do primeiro tópico, ok? Que é sobre o pátio. Aí nós vamos ter a Arca da Aliança, depois de todo o trajeto, saindo de Canaã, passando depois, olha, Siló, Efraim, a Arca da Aliança ficava alojada em lugares diversos, o que demonstrava que o tabernáculo já não tinha localização fixa. Finalmente, Jerusalém foi conquistada por Davi e no reinado de Salomão, o tabernáculo deu lugar ao templo de Jerusalém, onde o próprio Deus confirmou o lugar e o aprovou com a manifestação da sua glória. Então, queridos irmãos, conforme a gente está fazendo a continuação, algumas coisas não foi dita na primeira aula que nós postamos no YouTube. Então, bem rapidinho aqui, falando sobre essa parte que ainda não foi dita, que vai acrescentar ao seu conhecimento. Então, anote aí, sobre as 4 coisas existentes aonde? A parte do átrio. Eu tenho as outras partes internas, lugar santo e lugar santo do santo. Então, o átrio, santo, santo dos santos. Então, nós temos na entrada do pátio, que é chamado de átrio, se lembra das 4 colunas? Certo? Então, eu tenho mais 3 colunas para cá e mais 3 para cá. Então, 4 colunas. Aqui nós temos 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui nós temos 4. 1, 2, 3, 4. Então, veja que temos 4, 5 e 4. Vamos lá. Então, nós estamos falando sobre 4 colunas na entrada e 4 colunas na entrada do Santo do Santo. Aqui fala do ministério, aqui da mensagem do Evangelho e aqui as 4 fases ministerial dentro dos Evangelhos, que estão Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, nós temos 4 cores. 4 colunas, o tabernáculo, 4 lados, 4 pontos cardeais, 4 evangelhos, 4 mensagens. O querubim tinha 4 rostos ou 4 faces. Então, nós temos 5 dedos. 5 dedos. Mas é no 4º dedo que nós temos o pastor. Nós temos 5 dedos, certo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, certo? 5 dedos. O que é isso? É que os 5 ministérios que estão em Efésios, capítulo 4, versículo 11, que fala do apóstolo, 2, profeta, 3, evangelista, 4, pastor, 5, mestre. Então, 4 colunas, 5 ministérios. Mas é no 4º que eu tenho o pastor. Então, o pastor está no templo hoje
da graça. Uma manifestação do período da graça. Veja mais. Nós temos no quarto dedo o pastor. Faz parte da dispensação da graça. Ok? Então, a entrada para o pátio tem que ser pelo evangelho. Tem que ser pelos 4 evangelhos. Então, dá acesso o quê? Às próximas portas do lugar santo, a próxima porta do lugar santo e a próxima porta do lugar santíssimo. Então, eu preciso sempre avançar. Com isso, esse acesso para chegar na presença de Deus, aonde está o querubim de 4 faces. Então, o querubim de 4 faces aqui, ó, na arca da aliança. Ele tem, essa arca, ela tem uma tampa chamada propiciatório, e nessa tampa eu tenho 2 querubins. Então, os 2 querubins, cada querubim tem uma cabeça, mas esse querubim, ele tem quantas faces? 4 faces. Então, vamos fazer assim que é melhor. Ó, 4 faces. 1, 2, 3 e 4. Então, uma face é de águia, outra de leão, outra de boi e outra de homem. Tudo isso, esta representatividade, face de leão, de boi, de homem e de águia, o que é isso? Representa o homem na sua maturidade em rumo à perfeição. Representa o homem no seu caráter totalmente mudado com a mente de Cristo. Então ele está com a estatura de varão perfeito. Então, as 4 faces do querubim aqui na arca representa o homem exatamente na sua estatura de varão perfeito. E estas 4 faces do querubim representam as 4 fases do ministério de Cristo na terra. Então, meus irmãos, nós temos que receber o edifício. Temos que receber o quê? Os 5 ministérios que estão na cabeça de dons dados à igreja. Então, a igreja recebe os 5 ministérios. Então, quem entra no átrio está subordinado aos 5 ministérios. Glória a Deus. Então, a entrada é pelo evangelho. E eu preciso crer. E eu preciso me submeter aos 5 ministérios. Por quê? Porque eu tenho que avançar até a presença de Deus. Então, só podemos entrar no lugar santo dos santos depois que adentrarmos nas últimas colunas, que são as 4 colunas. Então, as colunas são bem ficadas, com as suas bases de sustentação, de cobre. Então, essas bases não permitem desalinhamento. Essas bases, ela não permite desalinhamento. Certo? Por quê? Porque estão bem ficadas na areia do deserto. Com isso, elas não desalinham nem para a esquerda e nem para a direita, porque tem cordas segurando. Por isso que, tanto na largura como na altura, não há nenhum desalinhamento. Então, meus queridos, a preparação dessas colunas em todo o tabernáculo vai fazer com que haja um equilíbrio. Para quê? Para haver uma ministração. Então, Deus faz com que o lugar santo do santo seja protegido por todas essas cortinas e essas colunas, que são 60. 20 de cada lado e 10 de cada lado. Com isso, a gente percebe que Deus garante a parte externa estão guardadas. Agora, os sentinelas precisam vigiar as 3 principais entradas. Então, as faixas que estão ao redor, exatamente em todo o tabernáculo, aonde está essas cortinas, nós temos faixas de prata. Tudo isso para o embelezamento. Então, eu tenho o embelezamento, certo? Através dessas faixas de prata. Então, o que é isso? Eu tenho que dar testemunho da minha salvação, da minha redenção. Então, prata fala de quê? Da redenção.
o embelezamento fala de quê? Do meu testemunho. Já que está na parte externa do átrio, então vai dar testemunho às tribos que estão ao seu redor. Então, as faixas de prata representam o embelezamento de prata, que representa exatamente a minha comunhão e o meu testemunho da minha salvação que Cristo conquistou por mim na cruz. Glória a Deus. Então, meus queridos, as cortinas não suportam o tempo todo no deserto, isto é, as intempéries do deserto. Então, elas são substituídas com o passar do tempo. Então, as cortinas, elas devem ser trocadas com isso, representando essa troca de cortina com o tempo, que elas vão ficando velhas e vão trocando, representa a experiência do novo crente, do novo homem, do novo nascido em Cristo. Mas só que a fé, ela não muda. Glória a Deus. As cortinas podem mudar, mas as bases que são de cobre, elas nunca mudarão. Então a fé, ela não muda jamais. Uma vez que pregamos o que é pecado, sempre o pecado será. Por quê? Porque a doutrina, ela não muda, que está baseado na fé. Então, meus irmãos, agora vamos ver exatamente essa parte aqui da altura. Então, a altura, essa parte aqui do tabernáculo, a parte externa que nós estamos estudando, certo? Essa parte aqui, a altura da cortina. Então, se lembra? Vamos ver se vocês se lembram ainda. Altura, comprimento, sem côvado. Lembra que é a metade? 50 côvados de largura. 5% da largura. Então, 5 côvados. 50 côvados, sem côvado. Então, calculando aqui, 44,4 metros, 22,2 metros, e eu tenho 2,22 metros. Então, falando sobre a altura, por que a altura 2,22 metros? Para impedir qualquer pessoa de ver a obra do sacerdócio no interior do átrio. Então, na frente, diante da entrada, eu tenho a primeira peça, que é chamada de altar de sacrifício. Então, essas cortinas, exatamente essa altura, ela não permitirá que os homens, as tribos de Israel que estão ao redor, não veja exatamente o que? O sacrifício, o altar de sacrifício. Com isso, o que é que vai acontecer? Essas cortinas é uma forma de cobrir o quê? O altar de sacrifício. Então, na tipologia, veja uma revelação grande agora. Vou mostrar para vocês. Veja a revelação. A revelação é o seguinte. Deixa eu apagar essa parte aqui. Qual é a revelação? Revelação é que esse altar aqui, o de sacrifício, é um tipo da cruz. Tipo da cruz. E essa cortina aqui é um tipo de quê? A cortina. Isso aqui eu nunca falei. O que é isso? Vou escrever aqui, para memorizar. Densas trevas. Então, na hora da morte de Jesus, houve densas trevas. Então, essas densas trevas escureceu. O povo já não poderia ver mais o quê? O sacrifício na hora da morte. Com isso, representa igual a cortina do tabernáculo,
que o povo lá de fora não poderia ver o sacrifício. Glória a Deus. Uma ótima revelação para ser colocada na sua classe de aula aí no domingo. Então, meus irmãos, qual era a cortina lá no Gólgota? A pergunta, qual era a cortina lá no Gólgota? A cortina era as densas trevas, que não permitia os homens ver o altar de sacrifício. Glória a Deus. Assim como aconteceu aqui no pátio, este era o pátio na hora da morte de Jesus. Então, lembrando sobre a unidade. Glória a Deus. Olha a unidade. O que é unidade? Eu estou falando da unidade. De quê? Se lembra da coluna? Com os colchetes. Ó. Com a cortina. Certo? E com as cordas. O que é isso? Tudo representa o quê? Unidade. Os colchetes eram de quê? Lembra? De prata. O que é isso? Vamos explicar. As bases de bronze. Glória a Deus. Então, os colchetes de prata representa que nós devemos experimentar a nossa redenção. Então, vai sempre levar para a redenção. A nossa redenção em Cristo. E as bases de bronze representam o quê? Que temos que ser uma igreja que tenha unidade na fé. E que nós não podemos mudar a qualquer instante. Glória a Deus. Então, quem é de bronze não muda. Por isso que a gente tem que ter o privilégio de ser crente até a volta do Senhor Jesus. Então, meus queridos, conforme, voltando agora, exatamente para essa questão aqui, do primeiro tópico, quando vai falar, Êxodo capítulo 40, versículo 2 e 17 da lição. Isto é, 14 dias antes da celebração da Páscoa, do Sinai até Canaã passaram muitos anos. Então essa parte aqui vamos comentar e falando também da arca. Ok? Vamos lá. Bendito seja Deus. Queridos, vamos lá. No primeiro dia do primeiro mês levantarás a tenda do testemunho. Está em Êxodo capítulo 40, versículo 2 e o verso 17. Nela porás a arca do testemunho. Então, eu sei que as traduções bíblicas são um pouco diferentes, mas ali está falando da tenda do testemunho. Então, a tenda do testemunho é essa aqui, ó. Ó, a tenda do testemunho é essa parte aqui, ó. Ok? Essa é a tenda do testemunho. Por quê? Porque está escrito assim, porás nela a arca do testemunho. Então, a arca, que é a arca da aliança. Ok? A arca da aliança. O que é isso? É que, quando a Bíblia fala, geralmente, levantarás a tenda do testemunho, geralmente, quando ela fala da tenda do testemunho, ela está representando este aqui, ó, este lugar aqui, ó, santíssimo. Ok? Por isso que a primeira coisa que vai ser falada para ser colocada é o quê? A arca. Porque a arca representa o quê? A presença de Deus. Com isso, o homem foi feito espírito, alma e corpo. Então, nós temos que guardar a arca onde? No lugar o quê? Santíssimo. Então, qual é o santíssimo do homem? O espírito humano. Essa parte aqui, ó. Então, a arca tem que vir para cá, ó. Deus, ele mora aqui no nosso espírito humano. Glória a Deus. Esse é o nosso santíssimo, aonde Deus coloca a sua arca. Glória a Deus. Quando nós cremos, a primeira coisa que ele coloca, a arca, a sua presença. Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, é o primeiro móvel a ser colocado, a ser posto. Certo? Agora, dentro da arca tem duas
tábuas da lei. Outras coisas mais, estou falando só das tábuas. Por quê? Porque a arca não pode estar vazia. Tem que estar com a lei, a palavra. Foi Jesus disse, guardei a tua palavra. Jesus falou que guardou a palavra, assim como o salmista Davi. Só que Jesus era 100% perfeito. Glória a Deus. Então, meus irmãos, presta atenção aí, essa parte aí, ó. Ó, vamos falar aqui um pouquinho mais. Ó. Essa parte aqui, ó. Primeiro, a arca foi colocada dentro do lugar santíssimo. Então, era a única peça. Então, percebe que era única. Essa peça aqui era única. Representando o quê? O nosso único Deus. Então, por isso que só tem uma peça aqui, ó. Representando o quê? A unicidade de Deus. Glória a Deus. Representando a unicidade de Deus. Que nós temos um só Deus. Glória a Deus. Então a arca, ela quando quando Moisés recebeu de Deus ordem para a fabricação do tabernáculo, e Moisés recebeu de Deus a indicação de Bezalel e o seu ajudante, então a arca vai ser feita. Então ela vai ser o quê? Ela vai ser colocada no lugar santíssimo. Então, primeiro é preciso fazer a arca de madeira de acácia, depois revestir de ouro e depois colocar no seu lugar. Então, há uma diferença entre o altar de sacrifício e a arca. Por quê? Porque cada um tem o seu lugar. O altar de sacrifício é no átrio, não pode ser no Santo do Santo. A arca não pode ser no átrio, tem que ser no Santíssimo. Então, cada um no seu lugar. Assim também nós temos na igreja os membros e também os líderes, cada um no seu lugar. Porque aqui representa o ministério da igreja. Glória a Deus, a liderança da igreja, o altar da igreja. Glória a Deus. Então, cada peça no seu lugar. E a peça mais importante tem que estar no Santíssimo. Então, Cristo deve estar em nossa vida, em nosso espírito humano, como a arca verdadeira, e nunca deveremos duvidar da nossa salvação. Glória a Deus. Então, no princípio, no começo da sua fabricação, as peças estavam desorganizadas. Altar de sacrifício, a arca, estavam sendo fabricadas, feitas. Então, de acordo com Romanos, capítulo 8, versículo 26 em diante, então as peças ainda estão sendo o quê? A Bíblia diz que o Senhor conheceu, o Senhor chamou, o Senhor predestinou. Então, tudo isso é o que? São passos que nós temos que dar. Primeiro, o Senhor conhece. Segundo o Senhor conhece. Começando. Primeiro, o Senhor conhece. Segundo, o Senhor chama. Terceiro, o Senhor predestina. Então, como é isso? É que enquanto as madeiras estão sendo tiradas das árvores, ok? O Senhor conheceu, aleluia. Quando a madeira já vem em forma de tábuas, o Senhor chamou. Quando está feita e são colocadas nos seus devidos lugares, o Senhor predestinou. Estão nos seus locais. Glória a Deus. Mas ainda falta mais 2 degraus. É o quarto e o quinto. Eu tenho o primeiro, o segundo e o terceiro. Romanos 8, 26 em diante. Então, no quarto degrau,
o Senhor justificou. Como é isso? Ele vai ungir com óleo essas peças. E no terceiro, o Senhor glorificou, porque a nuvem da presença de Deus vai descer e o Senhor vai aparecer na sua glória. Então o Senhor glorificará as peças. É assim o nosso chamado. Nós vamos para o céu e assim nós seremos glorificados. Então, não é a única palavra que determina tudo, a predestinação. Eu ainda tenho o meu justificou e a minha glorificação. Esta é a palavra final que está em Romanos 8. Queridos, vejamos. Glória a Deus. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 19, leia. Abriu-se no céu o santuário de Deus. Foi vista a arca do concerto. Então eu tenho lá em Apocalipse 11, 19, eu tenho a arca do concerto. Lá no céu. Então essa do céu é original. Essa aqui é original. Quando Deus pediu para Moisés fazer aqui então ele fez um modelo, uma cópia. O que é isso? Faz conforme um modelo que viste no monte. Então está em Hebreus capítulo 8, versículo 5. Então todo mundo aqui na terra pensa que só existe esta. Mas Apocalipse 11, 19 diz que tem uma no céu. Então Deus guardou esta e pediu para fazer uma cópia. E esta cópia, hoje os homens procuram ainda essa cópia. Fazem até livro para dizer, a Arca da Aliança foi encontrada. Onde foi? Lá debaixo do Calvário. Só para vender livro. Só para vender livro. E as pessoas compram. Estão brigando pela cópia, mas Deus guardou o original. Ele não deixou aqui conosco. Glória a Deus. Então, meus queridos, ela foi vista. Então Deus guardou. Os homens fazem uma cópia e acham que é a original. A cópia que foi dada a Moisés. Então, esta cópia foi feita por Bezaleel, ordenada por Deus a Moisés. Então ela é um protótipo de um modelo feito de um modelo celestial. Hebreus 8:5. Então a partir dos 2 anos, Moisés, quando estava no monte, só depois dos 2 anos, lá no Sinai, então a Arca da Aliança ela começou a ser vista como algo importante dentro do acampamento. Então, até então, o mais importante no acampamento era o quê? Os ossos de José. Então não tinha arca ainda. Então, o povo tinha de mais precioso, de mais importante, já que não tinha arca, eram os ossos de José. Tipo de quem? Do nosso Espírito Santo, que é o nosso precioso Deus. Por quê? Porque esses ossos de José vai estar em todo o tempo no acampamento, até que chegue a arca. Glória a Deus. Esta arca é um tipo da encarnação de Jesus com o povo, lá no povo de Israel. E assim, o porquê da arca não estar pronta ainda. Então, qual era o referencial do povo? Glória a Deus. Era que em uma caixinha, não a arca, mas tinha uma caixinha que dentro estava os ossos de José. Este era o referencial da presença de Deus para com eles ali. Então, os ossos de José, tipologicamente, na simbologia bíblica, simbólico, representava o Espírito Santo em toda aquela trajetória. Então, quando Deus mandou fabricar a arca, e a arca chegou, agora nós temos a representação, como foi dito, da encarnação de Cristo. Então, agora, os ossos de José andarão junto com a arca, tipo hoje da graça, aonde nós temos o Espírito Santo e Jesus, no tempo da graça, andando com a igreja. Então, o Espírito Santo e Jesus, hoje,
na trajetória da igreja para entrar em Canaã celestial. Então, antes da arca ser construída, só tinha os ossos de José, e isto era que marcava no povo. E agora, depois da arca ser feita, a arca caminha junto com os ossos de José. Então, somente após a construção da arca, isto é, que a arca foi construída para estar no meio dos homens, a encarnação do Verbo. Glória a Deus. O Espírito de Jesus, o Espírito Santo e Jesus, com representatividade nos ossos e arcas, com eles lá no deserto, que hoje nós temos um tipo da graça, que é o deserto, que temos o Espírito Santo e Jesus conosco, que estamos nesse período de prova, passando nesse mundo. Então, foi só quando o povo chegou em Canaã, é que os ossos de José em Siquém foi enterrado. O que é isso? É que a terra recebeu os ossos. É o Espírito Santo que tem que habitar no pó da terra. Em mim, em você, porque fomos feitos pó. Tipologicamente, o Espírito de Deus tem que estar em você. Eles têm que habitar em você, na terra, no pó. O templo do Espírito Santo é o nosso corpo. Então, quando eles passaram e chegaram em Canaã, enterraram os ossos. Então, o Espírito de Deus ficará convosco para sempre e estará em vós. Enquanto habitava com eles, era a caixinha dos ossos no meio deles, mas estará em vós para sempre. Então, os ossos foram enterrados. Glória a Deus. A arca, ela não foi vista por todos. Só uma vez ao ano o sumo sacerdote entrava no Santo do Santo para ministrar o sangue no propiciatório. Com isso, Deus, ele preservava a arca para não ser vista. Tudo isto representando o quê? A privacidade da glória de Deus. Então, a privacidade foi criada por Deus. Temos que preservar o nosso Santíssimo. A privacidade é algo que Deus criou. E ninguém gosta que alguém fique bisbilhotando a carteira, a senha do cartão, as mensagens do celular, os e-mails. Ninguém gosta. Isso é privacidade. E quando Deus fez o homem e a mulher, o nosso Deus fez conforme a sua imagem e semelhança. Então, assim como o filho de Noé, Cã, viu a nudez, privacidade, morreu. Então, Deus mata. Espiritualmente, foi amaldiçoado, filho de Noé. Nós vamos ver que pessoas que entram no lugar que são privados, que não podem entrar, Deus mata. Mais na frente. Então, glória a Deus. A arca estava em terra de Quiratirim. No período do reinado de Saul, Saul preferiu reinar sem a presença da arca. Com isso, a arca, ainda Saul tentou, levou a arca, mas mesmo assim mandou levar a arca de volta. Ele procurou trazer a arca para pertinho, mas preferiu governar sem a presença de Deus, que era a arca. Não quis compromisso com Deus. Ele quis governar sem Cristo. E todas as pessoas que governam sem Cristo, elas caem na corrupção da sua vida política. É só ver a atual política. O governo sem Cristo é um governo político corrupto. Então, durante 40 anos, Saul governou sem a presença de Jesus, a verdadeira arca. Com isso, quando Davi assume o reino,
A primeira coisa que Davi faz é o quê? É mandar buscar a arca lá de Quiratirim. E traz ela da casa de Aminadab. Com isso, aonde é que eles vão colocar esta arca? Eles tiram da casa de Aminadab, aonde os dois filhos dele, Aiô e Uzá, cuidavam da arca. Davi manda buscar no meio, ele leva a arca aonde? No meio do caminho, ele leva a arca em cima de carros levados por bois. Davi quis imitar os filisteus e não deu certo. Os filisteus levaram a arca, mas Deus não leva em o tempo da ignorância, mas Davi não. Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele tinha que consultar a lei. Ele não podia levar em carros e bois a modos dos filisteus. Então, Davi, ele vai ter que consultar a palavra de Deus, porque Davi, ele conhece a lei. Então, Davi tem que buscar na palavra, onde está? Em Números, capítulo 3, 4, 5, 6, 7. Ele vai aprender no livro da lei que a arca não pode ser levada em carros, mas nos ombros dos coatitas. Então, os levitas, filhos de Levi. Levi teve 3 filhos, os gersonitas, os meralitas e os da família de Coate. Veja, que coisa impressionante. Coisa boa que vai ser ministrada aí na aula. Os filhos de Levi. Vamos lá? Eu tenho os gersonitas, filhos de Gerson. Os meralitas, filhos de Merali. Os coatitas, filhos de Coates. Ok? Então, cada um vai ter um propósito na condução da arca, na condução das peças, na condução do tabernáculo. Ok? Então, vamos ver aqui. Glória a Deus. Os gersonitas, filhos de Gerson, vão levar as colunas. Tudo isso está lá onde? Em Números, em Números, capítulo 4, 5, 6 e 7. Ok? Então, os filhos de Levi, que são 3, os gersonitas, filhos de Gerson, eles vão levar o quê? As colunas do tabernáculo. Os meralitas vão levar o quê? Os véus do tabernáculo. E os filhos de Coate vão levar o quê? As peças pesadas. As peças pesadas. O altar de sacrifício. Aí temos a arca da aliança. Tudo que for pesado aqui, esse filho de Coate vão levar. Só que os coatitas não têm carros. Já para não usar os carros. Eles não têm carros, os coatitas. Eles não usam carro. Então eles não podem reclamar. Embora os outros tenham carros, não podem ser conduzidos. Ok? Então, as peças mais pesadas, quem vai levar é os filhos de Coate. Então, não pode reclamar. Eles têm que só obedecer. Por quê? Porque a obediência trai a bênção. Quer ser abençoado? Então obedeça. Não olhe para quem tem carro. Então você tem que levar aonde? Nos ombros. Então, o que é isso? É que o principado estava nos seus ombros. Aleluia. É uma revelação de Jesus carregando a cruz. Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Fica na paz. Estamos só começando na terceira aula. Deus abençoe.